Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Algumas pessoas me fazem muitas perguntas lá no vídeo do Poco X3, sempre me perguntando qual que vale mais a pena, o Redmi Note 9S ou o Poco X3 NFC. Eu vou tentar tirar a dúvida dessas pessoas, tá? Nesse vídeo. Quero deixar claro que o que eu vou falar aqui não é a verdade absoluta, é só a minha opinião. Eu testei durante um bom tempo o Poco X3 NFC e eu utilizo atualmente um Redmi Note 9S. Então, o que eu vou falar aqui é como consumidor. Isso não quer dizer que é a verdade absoluta, é só o que eu senti de forma real no dia a dia e tudo mais, e não simplesmente pegar ali, fazer uns testes e devolver, beleza? Primeira coisa, pessoal, por que eu tenho o Redmi Note 9S e não o Poco X3? Naquele momento que eu comprei, foi simplesmente urgência e disponibilidade. Naquela época, o Redmi Note 9S era o aparelho que tinha disponível em abundância no Brasil, enquanto o Poco X3 era praticamente impossível de achar, a não ser ou importando ou comprando de importadores. Hoje em dia, o Poco X3 já é achado em grandes lojas aí do varejo, Americanas, Submarino, grupo, né, dessas lojas aí, a própria Amazon. Ele é um pouco mais caro do que o Redmi Note 9S, mas a dúvida é, eu preciso pagar esse a mais do Poco X3 NFC ou esse aqui já me satisfaz? Vou tentar tirar essa tua dúvida hoje. Eu fiz um negócio aqui de forma bem simples para a galera poder acompanhar aqui comigo alguns dados brutos, e eu vou em alguns momentos questionar esses dados brutos e dizer o que eles viram na vida real ou o que eles não viram na vida real. Esses dois dados aqui para começar, né? O processador do Poco X3 é outro, é diferente do Redmi Note 9S. Na prática, você vai notar diferenças? Não. É isso que eu senti, falando aqui só como consumidor e não como especialista e não como dono da verdade. Lembrando que eu utilizo os aparelhos para uso diário, né? Ou seja, eu não jogo nos aparelhos. Mas até em jogos, a diferença entre esses dois é muito pequena, porque esse aqui, na verdade, é esse aqui com um pouquinho de overclock. 6 GB de RAM. Mesma coisa entre esses dois. Existe a versão do Redmi Note 9S de 4 GB de RAM, mas eu já não recomendo que você pegue mais aparelhos hoje em dia com menos do que 6 GB de RAM, se você pretende ficar um tempo aí com o aparelho. Frente e fundo, né? O Poco X3, ele utiliza o Gorilla Glass 5 na frente e o fundo dele é em plástico. Já o Redmi Note 9S utiliza Gorilla Glass 5 tanto na frente quanto no fundo. Vantagem para o Redmi Note 9S, para algumas pessoas sim, né? O fundo fica mais bonito quando em vidro, ao invés do plástico utilizado lá no Poco X3 NFC. Porém, mesmo sendo Gorilla Glass 5, ele quebra, né? Quando cair no chão ele vai quebrar, enquanto que o fundo lá do Poco X3 NFC, por ser de plástico, tende a resistir bem mais a quedas na traseira do que esse daqui. Não é uma coisa que me faria decidir pelo Poco, não. Até porque essas tampas aqui são bem fininhas e são bem baratas, coisa de R$20 você encontra, né, na internet para importar aí. Você troca isso aqui também com bastante facilidade, mas para quem não quer, né, ter esse risco, o fundo do Poco X3, apesar de não ser tão bonito quanto um fundo em vidro, é mais seguro. Certificado IP53, que é aquele contra respingos. Não se garanta nisso, né? Porque aqui, por exemplo, o Redmi Note 9S não tem esse certificado. Mas teve um inscrito lá que falou: molhei meu aparelho e ele não funcionou. Mas é claro que não, porque é um certificado só contra respingos. E o fato desse aqui não ter esse certificado não quer dizer que ele não resista a respingos. A maioria dos aparelhos hoje em dia já resiste a respingos, mas aqui o Poco fez questão, né, de exibir que tem um certificado em relação a isso. Isso não quer dizer que ele seja melhor do que o Redmi Note 9S, pelo menos não nesse quesito. Eu vou para o ponto que eu considero decisivo para muitas pessoas. São dois pontos que eu considero decisivos. Dois não, três, mas já já eu chego neles. É a questão da tela. Os dois têm tela IPS, então é o mesmo tipo de tecnologia, não é a AMOLED que oferece melhores contrastes e maior economia de bateria. Em termos de qualidade de tela, os dois são bem semelhantes. Os dois têm HDR10, eu não coloquei aqui, mas os dois têm. E a quantidade de brilho
dos dois também é a mesma, 450 nits. O que muda é a taxa de atualização. Para que serve isso? Basicamente para a galera que joga. Mas Pinch, eu não jogo, não vai fazer diferença para mim. Não vou te dizer que não vai fazer diferença, mas com certeza você não deve pagar a mais e nem definir sua compra só com base nisso daqui. Até porque esses dois processadores eu demonstrei para vocês em diversos jogos, esses processadores não conseguem dar conta do recado. Então você não precisa dessa tela aqui, mas vou criar aqui uma suposição, tá? Pô, Pinch, eu jogo Free Fire, jogo Fortnite de forma praticamente competitiva. Vai fazer diferença para mim? Vai. Nesse caso, vai sim. Se você joga praticamente de forma competitiva, vai. Fora isso, você não precisa dessa tela, tá? Uma coisa que faz bastante diferença, vou até desbloquear aqui, é o seguinte, que tem no Poco X3 e não tem nesse aqui, né? É a taxa de atualização do touch. Isso eu senti muito mais diferença do que a taxa de atualização da tela, pessoal. É muito mais gostoso, muito mais responsivo o teclado do Poco X3 do que o do Redmi Note 9S, tá? Se você é uma pessoa que, como eu, digita muito rapidamente, o Poco X3 vai te satisfazer muito mais. E outra coisa que eu notei, eu já deixei esse papel de parede aqui de propósito, é que com o Note 9S acontece muito toque acidental aqui nos cantos. Isso não acontece com o Poco X3. Apesar do touch dele ser mais responsivo, acontece menos no Poco X3. Peso. Peso é importante para você? O Poco X3 é mais pesado do que o Redmi Note 9S. Pô, Pinch, mas é uma diferença pequena. Pequena aqui no papel. Na prática, isso aqui pode te dar a permissão de utilizar um gimbal. Isso aqui já pode tornar o gimbal indisponível para o seu aparelho. Então fica ligado nisso, tá? Isso aqui é o outro ponto que eu considero decisivo na hora de você escolher um aparelho, que é o micro SD. Hoje em dia, a maioria dos aparelhos está dizendo que vem com micro SD, só que fazendo o sacrifício pelo chip 2. No caso do Redmi Note 9S, ele tem micro SD e é real. Eu acho muito importante esse ponto aqui nos dois aparelhos. Para muita gente, hoje em dia, 64 GB já é pouco, porque ele acaba ocupando rapidamente isso, né? O sistema já ocupa lá 22, 23, e aí ele vai enchendo de vídeos, filmes, músicas, fotos, mas geralmente é com isso que ele enche os 64 GB e aí ele precisa dos 128, porque se ele utiliza dois chips, ele não pode colocar um cartão SD aqui, porque ele está usando outro chip, mas aqui ele pode. Aqui ele pode fazer uma economia e não ter nenhum tipo de problema. No Redmi Note 9S você pode comprar um aparelho de 64 GB e comprar um cartão de memória de mais 64 GB baratinho, porque o sistema vai ocupar ali os mesmos 23, 24, 25 e você pode colocar para salvar seus filmes, imagens e tudo mais no micro SD, que você não vai ter problemas de armazenamento. Então isso aqui eu acho um dos pontos decisivos entre esses dois aparelhos e pouca gente fala nisso, né? Eu acho isso aqui uma enorme vantagem no Redmi Note 9S, porque ele custa menos que o Poco X3 e ele tem uma coisa que pode fazer ficar ainda mais barato, né? Você pode pegar a versão de 64 GB, que é ainda mais barata que o Poco de 64 GB e utilizar um cartão micro SD. A tela eu acho decisiva para quem joga. Esse outro ponto aqui eu acho decisivo para muita gente também, o som estéreo ou o som mono. Eu sinto saudade do som estéreo do Poco X3. A qualidade é bem melhor do que do Redmi Note 9S. Para quem consome conteúdo, que é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia, não é só para quem joga, um bom som faz toda a diferença. Então se você consome muito conteúdo, o som do Poco X3 vai fazer sua experiência ficar muito melhor. Até mais do que essa tela de 120 Hz, se você consome conteúdos multimídia, tá? O som faz mais diferença. Os dois têm entrada para fone de ouvido, não senti diferenças na qualidade ouvindo no fone de ouvido com nenhum dos dois. Esse ponto é outro que eu considero decisivo para muitas pessoas. O Poco X3 tem NFC, o Redmi Note 9S não tem. Para que eu preciso de NFC? Muita gente utiliza pagamentos por aproximação, então você não vai poder fazer isso no Redmi Note 9S, inclusive agora que a gente está na pandemia, isso aqui está sendo muito mais usado, e você também não vai poder usar
aqueles aplicativos de ônibus que também funcionam por NFC, por aproximação. Então, se você é uma dessas pessoas que ou tem algum tipo de aplicativo do seu dia a dia que precisa de aproximação, ou utiliza muito pagamento por aproximação, o Poco X3 é o aparelho melhor para você. Os dois têm infravermelho, controle universal, bateria, a do Poco X3 é maior. É melhor? Não. A bateria do Redmi Note 9S comigo dura mais tempo do que a do Poco X3 NFC. Por quê? Por causa da tela de 120 Hz. Mesmo você colocando no modo dinâmico, ele fica alternando 120, 90, esse aqui fica sempre 60 Hz, o sistema funciona melhor, a bateria dura mais. Mas quando você precisar carregar, o Poco X3 carrega bem mais rápido. Faz diferença na sua vida, Pinch, esse carregador? Cara, faz, viu? Às vezes eu preciso dar aquela carga rápida ali. Por exemplo, eu esqueci de carregar de noite. O aparelho saiu mais ou menos para ir para o trabalho. Eu volto meio-dia ali com a carga meio baixa, só que eu só vou voltar para casa, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Com esse carregador aqui, eu consigo dar fôlego para ele ir até o fim da noite. Com esse aqui pode ser que não. Você pode até comprar um carregador depois para esse aqui. Mas a diferença no preço, né, que você já está pagando no Poco, você está levando várias coisas, né? Carregador, som estéreo, NFC, a tela lá que eu falei. Então coloca isso, né? O Bluetooth 5.1, apesar de não ter quase nada hoje em dia 5.1, quando tiver você já vai usufruir. E as câmeras, né? Que eu vi que muita gente comentou, puxou discussão e tudo mais. Pessoal, eu não notei entre esses dois aparelhos diferenças visíveis, né, nas câmeras deles não. Há uma diferença aqui de megapixel nesses dois e nesses dois aqui, ó, principalmente, que essa quantidade a mais aqui eu não consegui ver nas fotos uma vantagem grande em relação ao Redmi Note 9S. Eu achei que os dois tiram as fotos com a mesma qualidade de um aparelho intermediário. E muita gente, né, nos comentários também falou assim: ah, fiquei decepcionado com a câmera traseira e frontal. Por que ficou decepcionado? Queria o que, né? É um aparelho intermediário. E a pessoa fala: ah, mas eu paguei 2.000 nesse aparelho. Esse aparelho, qualquer um dos dois, né? Pode chegar ou até passar de 2.000 reais no Brasil, mas não no mundo. O valor desse aparelho no mundo é 1.000, 1.200, 1.400. Isso considerando o nosso dólar, né? Se você for importar diretamente. Então, avalie esse aparelho como um aparelho de baixo custo, não como um aparelho caro para você, né? Porque o caro para você não quer dizer que é caro para o resto do mundo e não quer dizer que ele está na categoria dos aparelhos caros e com boas câmeras no resto do mundo, tá? Então, selfies um pouco melhores no Poco X3, nada que você consiga anotar sem olhar com muita paciência, mas ainda assim são selfies de aparelhos intermediários e câmeras de aparelhos intermediários. Fazem boas fotos, elevaram o nível dos aparelhos intermediários em relação ao passado bastante. O que é notável entre esses dois aparelhos? É notável como o Redmi Note 9S tira fotos macro melhores do que o Poco X3. Isso aí foi a única coisa que eu consegui notar de diferença entre essas duas câmeras desses aparelhos. E quando é de noite e preciso usar o flash, o Dual LED Flash do Poco X3 dá uma senhora ajuda. Então qual que você pegaria, Pinch? Geralmente a diferença de preço entre esses aparelhos que eu estou vendo aí quando está disponível no Brasil, se for de R$200 para mais para o Poco X3, eu pegaria o Poco X3, tá? Agora, 400, 600 a mais, ou até mais que isso que eu vejo às vezes o Poco X3 custando que o Redmi Note 9S, não tem por que pegar o Poco X3, pode pegar o Redmi Note 9S, porque, na minha opinião, né, 200 a mais que o Poco X3 custe em relação ao Redmi Note 9S para você levar o NFC, o carregador, o som estéreo e a tela, eu acho que é legal. Mas você pagar 400, 600, até às vezes R$1.000, eu já vi esse aparelho aqui custando R$1.000 a mais que esse. Eu não acho que ninguém em sã consciência deve fazer isso, tá? Entre esses dois aparelhos, você não vai ficar insatisfeito com nenhum dos dois. Lembrando que os dois são aparelhos intermediários. Se eles estão custando caro no Brasil, aí não é culpa deles, tá? Não quer dizer que você possa exigir deles como aparelhos caros. A outra coisa importante, né, que eu acho que algumas pessoas se passam, é no quesito longevidade. Qual você acha que vai durar mais? Os dois aparelhos são intermediários, então eu sempre mantenho a seguinte lógica: aparelhos intermediários, 2 anos numa boa. Aparelhos superiores,
de 3 a 4 anos numa boa. O que seria aparelho superior? Mi 10T, S20, esses aparelhos aí que estão acima de 2.000 até 3.000 ou um pouco acima de 3.000, ali você vai passar 4 anos, digamos assim, com câmera muito superior e várias outras coisas muito superiores, pagando, se fosse parcelar, né, R$1.000 por ano. Vale a pena? Você que vai dizer. Para muita gente vale a pena ter um intermediário e trocar a cada 2 anos. Isso aí vai depender de você, tá? Mas em relação à atualização e otimização, os dois utilizam a MIUI ou MIUI. É tradicional que o Poco, os aparelhos da Poco, tenham atualizações mais frequentes do que o Xiaomi padrão. A Poco falou no lançamento do Poco X3 que iria garantir a atualização dele por 3 anos. Esse aqui é um aparelho intermediário. Qual é a média da Xiaomi de atualização com aparelhos intermediários? 2 anos a 3 anos. Normalmente 2 anos e meio, 2 anos e por aí. Quando o sistema não for mais atualizado pela própria Xiaomi, esse aparelho aqui, ó, a linha Poco, no geral, não quer dizer que já é assim nesse, tem também o costume de liberar o código-fonte bem mais rápido que os aparelhos tradicionais da Xiaomi e da Redmi. Isso significa que você provavelmente, quando já não puder mais ou não quiser mais utilizar o sistema padrão que vem nele, você vai poder utilizar mais ROMs alternativa, vai ter mais opção de ROM alternativa do que esse. Quer dizer que esse aqui não vai ter? Não, esse aqui também vai ter, só que provavelmente esse aqui vai ter bem mais. Então, em termos de longevidade do sistema, eu acredito que o Poco X3 vai ter mais ROMs alternativas e vai receber atualizações mais rapidamente do que esse aqui, que também vai receber durante o tempo dele ali, tá? Então esse aqui é certo que 3 anos, esse aqui não é certo que vai durar 3 anos com atualização. Tranquilo? Qual que você escolheria? Me fala aí nos comentários. Eu espero ter te ajudado. Em relação à disponibilidade, eu acho que esse aqui tem muito mais do que esse aqui no Brasil. Não sei se está mudando. E o preço também desse aqui é bem mais convidativo do que esse daqui. Não é problema nenhum pegar esse aqui barato. Não é problema nenhum pagar até R$200 a mais nesse aqui. Eu vou aproveitar e vou deixar o link dos dois aí na descrição, se você quiser comprar qualquer um dos dois e tiver com preço bom lá, né? Eu só tenho um afiliado na Amazon, infelizmente. Você pode utilizar lá. Se você achar em outro lugar mais barato, vai fundo também. O objetivo aqui era esclarecer essa dúvida, né, das pessoas, falando de alguém que tem os dois, né? Utilizei o Poco X3 um tempão no dia a dia e utilizo o Redmi Note 9S hoje em dia, né? Não fiz análise dele justamente porque eu acho que as semelhanças entre eles são tão grandes que eu achava que não precisava, mas aí eu vou fazer esse vídeo aqui de tirar dúvida, porque eu acho que assim funciona melhor do que fazer uma análise do Redmi Note 9S. Para repetir tantas coisas que eu falei do Poco X3 nesse aqui, eu não quis fazer, mas é o aparelho legal também, pessoal. Tão legal que assim, eu utilizo ele e não sinto necessidade de trocar ainda não. Tá bem tranquilo usar ele. Tô feliz com esse aqui. Valeu!